amados. Vamos à palavra Salmos 91. Compartilha essa palavra com o maior número de pessoas que eu creio que Deus há de falar. Salmos 91, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sob a sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse salmo é um dos mais famosos da Bíblia. Ele é colocado como se fosse um amuleto em muitas casas, né? Ele é posicionado numa espécie de suporte igual esse aqui do púlpito e colocado na sala de muitas casas, e as páginas amareladas, como se fosse um amuleto de proteção, como se fosse, um patuá, que já que eu abri, já que está no Salmos 91, isso vai me proteger. Isso é o costume de alguns cristãos, geralmente católicos, tradicionais, porque católicos praticantes, até eles entendem que isso não tem nada a ver. Mas alguns que não são tão praticantes, religiosos, acreditam que assim como um trevo de 4 folhas, uma figa, um duende, sei lá, a Bíblia, aberta no Salmos 91, são sinônimos de proteção. E a gente sabe que isso é infantil, a gente sabe que isso é imaturo e que uma página aberta não vai trazer nenhum tipo de proteção. O que traz proteção de Deus é quando a gente lê a palavra e se enquadra na vontade de Deus. Aí sim o Salmos 91 passa a valer. Vamos ler de trás para frente, porque esse Salmos 91 é um salmo cheio de promessas. Eu não vou ler ele inteiro, mas depois você pode dar uma lida que é sobre proteção de Deus. Eu destaquei o 1 e o 2 porque o 2 já começa a falar das proteções de Deus. E para a gente viver o versículo 2, o 3, o 4 e até o 16, é preciso nos enquadrarmos no verso 1. Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Então, olha, é uma condicional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente, esse aí diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele cobrirá com as suas penas. E aí vem as promessas de Deus de proteção, de refúgio para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente. Aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo e não descansa à sombra do Onipotente, não vive os demais versículos. Uma outra observação é importante dizer que os Salmos é muito concentrado ao povo de Israel, que estava em guerra, que estava com conquistas de territórios. É evidente que não dá para a gente levar ao pé da letra toda a passagem bíblica para nós hoje. Nós temos que enxergar Salmos com o óculos do Novo Testamento. Enxergar os Salmos e toda a passagem do Antigo Testamento sobre a ótica de Jesus Cristo. Então, por exemplo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Hoje nós vivemos dificuldades que chegam à nossa casa. Então, como a gente entende isso? Jesus diz: passaríamos por aflições, mas ele venceu o mundo. Então, um contexto de guerra, de conquistas territoriais, um contexto bélico que Israel estava vivendo, não dá para a gente transportar para a nossa vida literal. É por isso, não é nem o tema, mas é bom dizer isso, é por isso que muitos estão se desiludindo com a palavra de Deus, porque algumas igrejas pregam o Novo Testamento ipsis litteris, é como se fosse literalmente aquilo. Ora, o Novo Testamento diz, por exemplo, nas leis, que se um filho desobedece o pai, ele poderia levar esse filho até o sacerdote e ele seria apedrejado porque desobedeceu. Você vai fazer isso com seu filho? Então a gente não pode levar na literalidade, conforme diz Colossenses 2,17, sombras de coisas futuras. O que nós vivemos em Jesus Cristo é a lucidez, é a claridade da sombra do Antigo Testamento. Então, quer entender mais sobre isso? Leia Romanos 10, leia Colossenses 2, leia Gálatas inteiro, e você vai entender que o fim da lei é Cristo, você vai entender que tudo se cumpre em Jesus, e quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê sobre a ótica do Novo. Repito, não é o tema de hoje, mas é importante dizer, porque senão a gente lê esses salmos literalmente. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, porque eu vou triunfar sobre os meus inimigos. E a gente entende no Novo Testamento que o principal inimigo é o Satanás.
Na época do Antigo Testamento, era um relato que existia um confronto bélico, de fato, entre Israel e os povos cananeus que eles precisavam conquistar. Então, ali era literal mesmo. Davi diz, prepara uma mesa na presença do meu inimigo. Ele está falando de ser humano, porque era o contexto daquela época. Deus ordenava o povo até a matar. É a época, porque o povo estava conquistando terras, aquilo era para a glória de Deus, aquilo era sombra do que havia de se cumprir, ok? Dito isso, nós podemos sim viver as promessas de Deus relatadas nesse salmo, olhando com a ótica do Novo Testamento, mas existe uma condicional: habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Esse é o cerne dessa mensagem. Eu quero que o Senhor me livre do laço do passarinheiro, eu quero que o Senhor me guarde, eu quero que eu não tenha medo, como diz o versículo 5, eu não quero ter medo do terror do noturno, nem da flecha que voa de dia. Olha só que interessante, parece que foi escrito ontem esse salmo. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E não estamos vivendo isso? Eu quero a proteção de Deus, você também quer? Nós precisamos viver a palavra. E a dica de Salmos 91 e o cerne da mensagem de hoje é habitar no esconderijo do Altíssimo. Vamos entender isso? Então eu desfragmentei esse versículo 1 para a gente entender. O que é habitar? O que seria habitar? Habitar significa morada permanente. Quando você fala, eu habito em tal lugar, quer dizer que você mora permanentemente ali. É uma habitação. Então, eu posso visitar a sua casa, eu posso ir para um clube de fim de semana, eu posso viajar para um grande hotel, eu posso ver meu pai, eu posso ir na casa da minha mãe, eu sou casado, eu tenho a minha casa. Mas eu habito, o meu lar é a minha casa. Ali é a minha casa. Então, ali eu habito. Quando a Bíblia fala aquele que habita, está dizendo que Deus requer de nós, em relação a Ele, uma morada permanente. Explica melhor, pastor. Deus não quer a gente só de passagem. E como temos vivido, quantos cristãos têm vivido de passagem? Se aperta o calo do pé ali, aperta a luta, se aperta, eles correm para a presença de Deus. Se fica difícil, eles correm para a presença de Deus. Se as adversidades o apertam, aí ele habita rapidinho. Mas quando as coisas ficam mais tranquilas, porque há tempo para tudo e há tempos de tranquilidade, essa pessoa se distancia dessa morada com Deus e passa a viver do seu jeito, da sua forma, com aquilo que dá na telha. Não habita com Deus. A proposta de Deus para nós é uma habitação. Se você enxergar a Bíblia toda, tem uma passagem, uma palavra que se repete muito, que é tabernáculo. Tabernáculo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tanto no hebraico quanto no grego, significa habitação. A palavra tabernáculo significa habitação. Então, essa história de tabernáculo começa, por exemplo, em Êxodo 25, 9. O que diz ali? Vamos acompanhar. 25, 8 e 9. Vai comigo, anota, vamos estudar junto e vamos aprender. Êxodo 25, 8 e 9. Deus dá a primeira ordem para Moisés. O que ele ordena? E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. E ali Deus vai dando a direção para o tabernáculo, para o templo, onde a Arca da Aliança se posicionar, as cortinas. Todo o tabernáculo aponta para Jesus também, como a gente já disse, vai dizer daqui a pouco. Mas o que quer dizer é que Deus, quando ele começa a juntar o povo de Israel, e ali no deserto ele fala, eu quero habitar com vocês. Então, para que eu habite com vocês, faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês. E esse tabernáculo era desmontável. Enquanto eles caminhavam pelo deserto, eles montavam e desmontavam esse tabernáculo aonde Deus mandava, onde a nuvem guiava, que era a própria presença de Deus guiando, para que cada uma dessas pessoas pudessem consultar a Deus no pátio, no átrio, no Santo dos Santos e no Santo Lugar. E ali tudo aponta para Jesus. Estude sobre o tabernáculo. Então, fisicamente foi construída uma tenda, uma habitação onde Deus ali habitava para tratar com o povo. E se você pular lá para João, Evangelho de João 1,14, muito conhecido, Evangelho de João 1,14, a palavra tabernáculo está em toda a Bíblia. Eu estou só pulando por conta do tempo. Diz assim,
E o verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no sentido original do grego, é tabernáculo. É a mesma palavra. A mesma palavra. Então você percebe que nós poderíamos traduzir assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, enquanto no Antigo Testamento a habitação de Deus era uma tenda onde ele habitava espiritualmente falando, claro que Deus não é Deus que habita em templos feitos por mãos, mas Deus assim escolheu, porque o Antigo Testamento era sombra das coisas futuras. No Novo Testamento, tabernáculo se torna uma pessoa. A habitação de Deus se torna uma pessoa visível, de carne e osso, Jesus Cristo. Por isso que ele é o verbo que tabernaculou, habitou entre nós. Esse é Jesus. Olha a proposta de Deus, como o que Deus quer conosco não é coisa passageira. Não é coisa de vez em quando. O que Deus busca em nós é uma habitação. Tanto que, se você pular mais um pouquinho, em João capítulo 14, versículo 16, Jesus está concluindo os seus 3 anos e meio de chamado, já está na Páscoa ali, já vai ser preso e crucificado. E o que Jesus fala nesse momento, eu não separei. Perdão, João 14, 16. Eu falei 16, se bem que o João 14, 15 e 16, Jesus está falando ali sobre o Espírito Santo. Mas principalmente, João 14, 16. Jesus está dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele está falando do Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Presta atenção. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará onde? Em vós. E essa confirmação vai lá em Atos 2, eu não vou abrir, se confirma quando o Espírito Santo vem e habita nos homens. Isso se confirma em Coríntios, quando diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Aonde está o tabernáculo agora? Nós. Nesse exato momento, o tabernáculo não é mais a tenda no deserto. O tabernáculo não é mais Jesus em carne, porque Jesus está com o Pai. Quem é o tabernáculo? Nós. E quem habita em nós? Nós somos a habitação de quem? Do Espírito Santo, do próprio Deus. Então perceba a proposta de Deus em relação à habitação. O Senhor quer tanto morar conosco que Ele mora em nós. Não é só, Jesus, eu te vejo segunda-feira. Ó a presença de Deus, eu te vejo de vez em quando. Não, a proposta de Deus é, ou é dentro de você, ou eu não quero. Ou é mudando a sua vida, habitando em você. Porque quando não existe lugar, é que não dá tempo, eu estou só nesse primeiro ponto, né? Poderia ficar só nessa palavra, habitar. Não existe lugar mais íntimo do que a sua habitação. Ali você fica sem camisa. Homens, né? Ali você fica à vontade. Ali você veste roupas que você não veste fora. Às vezes eu vou sair para a padaria, que é na esquina de casa, eu visto uma roupa mais apropriada. Eu estou na minha casa, na minha intimidade. Certo? Então ali, nessa intimidade, eu fico à vontade. Eu brinco, eu falo coisas com a minha esposa que talvez eu não falaria aqui agora. Eu não sou hipócrita. Ou você não. Na sua casa você não tem liberdade, às vezes rola uma discussão que você não gostaria mais, rola, e quando você vê poxa, isso aqui eu errei, aí você vai lá e pede perdão, ou não. É o nosso lugar de habitação. É esse lugar que Deus quer morar. É esse lugar que é a proposta, aquele que habita. Então não é, de vez em quando eu busco a Deus, uma vez por semana, ou 2, ou depende do pregador, não. É viver com Deus para valer mesmo. Essa é a proposta de Deus. Intimidade. Intimidade, é uma morada permanente, não é de vez em quando, não é intimidade, é intimidade. Eu tenho que habitar aonde, pastor? Aí o versículo continua, eu preciso pular por conta do tempo. No esconderijo do Altíssimo. Então aquele que habita, tem intimidade, mora de maneira permanente, no esconderijo do Altíssimo. O que seria o esconderijo do Altíssimo? A presença exclusiva de Deus. Grava isso. Então, morar é uma morada permanente. E no esconderijo do Altíssimo? Presença exclusiva de Deus. Porque muitos têm buscado a presença de Deus não de maneira exclusiva. Eu explico. De maneira terceirizada. Eu busco a Deus, pastor. Mas precisa estar um louvor rolando e muito bem concatenado, muito bem organizado musicalmente. Aí mexe comigo, aí eu busco a Deus. Precisa ter um dia específico.
Não é qualquer pastor. Não é qualquer palavra. Tem um rito para que eu busque a Deus. Não vai dar certo. Você não sobreviverá espiritualmente. Por que a Bíblia diz aquele que habita, e nós já entendemos a palavra habita, no esconderijo do Altíssimo? Aquele que tem o seu tabernáculo, que nós já explicamos aqui. O que seria o esconderijo do Altíssimo? O que seria essa presença exclusiva de Deus? Um lugar secreto, oculto. Se é esconderijo, não é um lugar de fácil acesso. Parou para pensar nisso? Se a Bíblia está comparando, peraí, o Altíssimo tem um esconderijo, por que essa comparação de esconderijo? Por que será que Deus fala assim para Jeremias, em Jeremias 29:13? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o esforço, de todo. É com concentração. É com busca intensa. Por quê? Porque Deus está dizendo assim, eu preciso de você separado para mim. Que você tenha momentos de busca exclusiva. Nesse exato momento, igreja, que nós estamos pregando aqui, que eu estou pregando para você, você não está, me perdoe a sinceridade, ou a grande parte de vocês não está fazendo uma busca exclusiva de Deus. Se você está no seu celular, vem uma notificação aqui do Facebook, você está ali ouvindo a palavra, vem uma notificação do Facebook, ou uma do WhatsApp, ou alguém que grita, ou se você está no seu trabalho, eu sei que alguns acompanham no trabalho, você está trabalhando, então você está ali ouvindo a palavra, glória a Deus, continue ouvindo. Mas isso não é exclusivo. O que é exclusivo? Quando você se retira para um momento, você e ele. Por que será que Jesus diz em Mateus 6:6, que se você quer orar, entre no seu quarto, feche a porta e fale em secreto com o seu Deus? Sabe o que Jesus está dizendo assim para a gente? Você precisa me buscar de uma maneira exclusiva. Existem momentos na nossa vida, e deveria ser todo dia, que nós deveríamos falar assim, peraí, eu vou dedicar minutos ou horas para eu, de fato, buscar a Deus. Perceba que isso até é aula de escola dominical, mas nós temos esquecido disso. Parece que estamos tão maduros na fé, que não, eu já conheço Deus, conheço a palavra, então eu vou orando e vou trabalhando, e já tem um culto, e eu congrego, e a nossa vida está tão corrida, que nós não temos mais um tempo nos átrios do Senhor, no santo lugar. Você sabia que no Santo dos Santos, que hoje é a presença de Deus, que o véu foi rasgado? Acho que o pastor Pablo leu alguma coisa, que nós temos livre acesso. Você leu Hebreus? Temos livre acesso. Esse santo lugar, antigamente, na época do tabernáculo, só o sacerdote que entrava. E ele entrava ainda com uma corda amarrada no pé. Porque se ele caísse lá de pecado, alguma coisa assim, tinham que puxar. Ninguém podia nem entrar lá, porque a maioria não tinha acesso a Deus. Para conversar com Deus, eles precisavam ouvir um homem, um profeta. Hoje, conforme o pastor Pablo leu em Hebreus, o véu foi rasgado. Temos livre acesso. Esse Santo dos Santos, você pode buscar aqui, ó. Você é o tabernáculo, você é a habitação. Você tem acesso. Terminou essa palavra, com essa inspiração dessa palavra, eu vou buscar Deus. Eu vou nesse esconderijo, que é um lugar que é de todo o coração, que eu desligo o celular, que eu dedico um momento, me desligo de tudo e eu me concentro em dedicar 100% da minha atenção ao meu Deus. Quantos de nós temos feito isso? Fale isso com franqueza. Eu não estou dizendo de só buscar essa presença quando tudo está desesperador. Pode buscar e ele vai te ouvir. Eu estou dizendo sempre. Fazer disso uma rotina, um momento de intimidade. Esse é o esconderijo. Por que Jesus diz, parafraseando aí Jeremias 29, lá em Mateus 7, eu estou só citando os versículos, tá? Por conta do tempo, mas você pode anotar à vontade. Ele diz assim, batei e abri-se-vos-á. Buscai e abri-se-vos-á. Deixa eu colocar aqui que eu agora confundi com Jeremias. Espera aí. Essa é tão simples, mas fugiu da minha mente. Olha só, Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Presta atenção. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Eu quero receber. Pede. Eu quero encontrar. Busca. Eu quero que se abra as portas. Então bate. Percebe como é simples? Ai, mas eu não tô tendo a proteção de Deus, o cuidado, eu não me sinto. Mas você está buscando mesmo de todo o coração? Mas eu não tenho recebido, eu nem estou falando de bênçãos materiais, e também pode ser as materiais, aí é com Deus. Estou falando que Deus cuida.
Deus cuida. Mas você pede. Mas você bate. Mas você clama. Lembre-se do cego. Nós devemos aprender com ele. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. A boca, seu cego, fica quieto. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, tem compaixão de mim. Qual a última vez que nós suplicamos a Deus? Tem misericórdia das minhas misérias, dos meus pecados. Me dá uma direção. E que você ficou ali no esconderijo do Altíssimo. Me dá uma direção, me dá sabedoria. Como é que eu saio dessa? Como é que eu triunfo sobre isso? Não, a gente reclama na rede social. Não, a gente fala que a culpa é do Bolsonaro, do Dória. Não, a gente fala, ou de qualquer outro político, se essa mensagem for ouvida aqui 10 anos. A gente fala que a culpa é desse, daquele. A culpa é do pastor. Não, é a igreja. Não, domingo o pastor César prega. Aí sim. A gente põe um monte de desculpa. Sendo que Jesus está dizendo, fecha a porta do seu quarto. Vem para o meu esconderijo, mas me busca de todo o coração. De todo o coração. Se você busca, você encontra. Sabe, irmãos, poucos estão buscando. Poucos estão, eu vou mais profundo, eu quero espiritualizar hoje. Porque aqui eu quero ir para um degrau de espiritualidade, você e Deus mesmo. Poucos estão se transfigurando na presença de Deus. Pastor, o que é isso? Eu leio para você. Eu leio aqui sobre a transfiguração, Mateus 17, eu acho que eu não separei, mas eu quero ler para você. Olha essa passagem rapidinho. Já que a gente está falando de tabernáculo, de habitação com Deus, né, de esconderijo. O que diz lá em Mateus 17, bem rapidinho, sobre a transfiguração? Vamos lá, abre aí na sua casa, abre a Bíblia de fato, Mateus 17, o que diz? Vamos lá. Versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular. Olha aí a particularidade. De vez em quando Jesus fazia isso. Pegava 3, Pedro, Tiago e João, e levava em particular. Para onde? Para um alto monte. A questão de Jesus ir para o monte, ele fazia isso sempre, sozinho. O próprio Jesus nos deixa uma lição de que a solitude, grava essa palavra, você e Deus, momentos de solitude são importantes. Qual foi a última vez que você ficou sozinho com Deus? Qual foi a última vez? Em casa a gente tem uma prática, às vezes a minha esposa está na sala, e eu estou no quarto, e a minha filha, de 4 anos, quer ir lá ver a mãe, e fala, deixa, ela está lá. Mas por que ela está lá? Ela está lá com o Papai do Céu. Sempre falo assim, brincando, mas para ela entender que quando nós estamos sozinhos, quem é de Deus não está sozinho, está com o Papai do Céu. Então hoje, toda vez, às vezes eu levo ela para passear, e ela é muito inteligente, eu falo, vamos voltar que a mamãe está sozinha. Ela fala, não está sozinha. Ela está com o Papai do Céu, horas. Falo, eita, é verdade. Mas vamos voltar do mesmo jeito. Aí ela tem argumento. E ela está certa, me deu um nó. Eu ensinei e agora ela me pegou. Isso é uma coisa das várias. As crianças hoje são muito inteligentes. Por isso que delas é o reino dos céus, né? Então essa solitude nós precisamos ter. A gente quer muita companhia, a gente quer muito like, a gente quer muita atenção, a gente quer muita gente com a gente. E Deus falando, eu estou te chamando para o secreto. Eu estou te chamando para a intimidade. Eu quero chamar você pelo nome. Eu não quero numa multidão, de uma live ou de um culto, falar com você. Isso é bom, glória a Deus. Mas eu te garanto que 10 vezes mais Deus pode falar com você. 10 vezes mais do que essa mensagem. Não tem problema nenhum dizer isso. Se você ir para a solitude, você e Ele. 10 vezes mais do que eu estou dizendo. Aqui eu só estou te provocando a fazer isso. Essa mensagem é para falar, vá para o esconderijo do Altíssimo. Porque lá, aí Ele te desnuda. Aí Ele te conhece como você é. Na verdade, Deus conhece a gente mais do que a gente, né? Como não me entregar a um Deus que sabe de mim mais do que eu? Como não fazer isso? A palavra nem me chega à boca e Ele já sabe. Se eu me escondo no baixo, lá no abismo Ele está lá, ou no mar Ele está lá, ou subo numa rocha Ele está lá. Salmo 139. Ele me sonda, Ele me conhece. Eu, uma substância informe, Ele já me via no ventre. Na verdade, antes da fundação do mundo, a salvação já foi preparada. Eu preciso ter um momento a sós com esse Deus. Responda para você mesmo, vamos ser francos. Olha como nós, seres humanos, somos assim, visuais. A gente tem dificuldade de espiritualizar. Se você soubesse que Jesus Cristo em pessoa, isso não acontece, tá? Estou agora viajando. Jesus Cristo em pessoa estaria hoje, sei lá num lugar, num beco da Avenida Paulista, lá de São Paulo. Você sabe que Ele está lá. E que Ele de vez em quando marca uma agenda, você e Ele. Lá naquele beco, o mundo ia viajar para esse beco da Avenida Paulista, não é? O túmulo vazio de Jerusalém,
de Jesus, todo mundo viaja, todo cristão tem vontade de passar uma vez na vida lá, e ele nem está lá. Você imagina se nós soubéssemos que fisicamente Jesus está em tal lugar, nós íamos buscar, eu ia querer ter horas e horas a sós com ele, você também não? Mas já dá para fazer isso. O que talvez nos falta é fé. O que nos falta é quietude. É estar na solitude dos barulhos do mundo e falar, eu quero te ouvir no seu esconderijo. E ele fala, igreja. Testemunha aí nos comentários quantos que já se isolaram em Deus e ele falou. Às vezes você vê um crente cheio do Espírito Santo falar, Deus falou comigo. E quem está meio frio fala, Deus falou? Como é que ele fala? Ele fala, gente. Ele fala. Eu não consigo te explicar, porque como é que eu explico experiência? Eu já fiz aqui num culto, pedi para um casal subir aqui e um dar um beijinho no rosto do outro, ou uma bitoquinha, e fala, explica para a igreja a experiência desse beijo. A pessoa fala, é bom, é gostoso, mas o que é gostoso? Sei lá, é legal. O que é legal? Eu dá um arrepio gostoso, é porque eu amo. O que é arrepio? A pessoa não consegue, porque a experiência não se explica, igreja. Quando nós nos transfiguramos, que é o que eu quis dizer aqui, que eles são levados no particular, olha o 2. Eu parei, desculpa, Mateus 17, agora eu sigo por conta do horário. No versículo 2, presta atenção na intimidade. E Jesus foi transfigurado diante deles, presta atenção. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com Jesus. Olha essa visão, olha essa cena. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei 3 tendas. Olha aí a palavra tenda de novo. A palavra habitação. Porque diante de Deus a gente quer habitar para sempre com Ele. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Quando você chega nesse nível de transfiguração, estou dizendo que a gente vai ficar resplandecente igual o sol, que a gente vai sair voando, não é isso. Quando você busca de todo o coração, fica um ambiente tão gostoso você e Deus, parece que você se transporta para a ambiência de Deus. Eu não estou dizendo que você é arrebatado ao céu, não. Aqui foi uma visão, aconteceu, mas foi uma visão, certo? Dá para você viver uma intimidade com Deus que não dá para explicar aqui. Hoje a mensagem é espiritual mesmo, irmão. De experiência, de você sentir Deus, de você ouvir Deus, de você sentir consolo, direção. Isso só é encontrado para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Não adianta buscar de qualquer jeito. Não adianta orar de qualquer jeito. Não adianta orar de vez em quando. Não adianta recorrer a Deus como um guru, como uma prateleira de supermercado que você escolhe a bênção que você quer, a hora que você quer e o dia que você quer. E quem vai te dar essa bênção? O profeta que vai te abençoar, o fulano que vai orar. De vez em quando eu recebo umas mensagens até que pararam, porque eu educadamente eu corto. Pastor, me manda uma palavra aí. Às vezes eu recebo essas mensagens. Eu falo, como assim? Me manda uma palavra. Eu falo, a palavra você tem aí, a Bíblia. Sabe o que essa pessoa quer dizer? Não, manda uma palavra de bênção aí. Se sair de você, porque... rapaz, eu sou um comedor de arroz e feijão. Tão pecador ou mais que você. Deus me ungiu, me capacitou, é fato. Mas eu sou falho. A palavra já está com você. Vai para o esconderijo do Altíssimo. Nós podemos te ajudar. Eu coloquei o e-mail aí, o pastor Pablo também se ofereceu. Estamos aí, mas eu só vou te ajudar a te levar para esse esconderijo. Vai para lá, irmão. O caminho é esse aqui, tem esse, tem dessa forma. São caminhos que te levam para a intimidade com Deus. Mas o esforço de buscá-lo de todo o coração precisa ser seu, precisa ser meu. E o que acontece? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Acontece um descanso. Você está cansado? Precisa descansar? Habite no esconderijo do Altíssimo. Esse descanso, o que seria descansar à sombra do Onipotente, pastor? Uma tranquilidade de quem experimentou o poder de Deus. Tranquilidade de quem experimentou o poder de Deus. Essa é uma fase que todo cristão precisa viver. Que eu clamo dia e noite, Senhor, eu preciso viver paz, tranquilidade. O que é essa tranquilidade? É de quem sabe que não, o poder de Deus está disponível para mim. Eu busquei, eu tenho buscado habitar. Eu tenho conversado com cristãos, o mundo não está todo mundo descabelando não, viu? É uma situação difícil? É. Mas tem cristãos firmes aí que estão em paz. Estão em paz. Se ele me levar, vou para a glória.
Se eu ficar, amém, glorifico o nome dele aqui. Parece simples, né? Parece simples, mas tem pessoas que estão nessa paz. Sabe por quê? Porque está habitando no esconderijo do Altíssimo. Está em Deus, não está brincando. Ora para Deus. E quando a angústia vem, porque ela vem, corre lá para o esconderijo e fala. Quando a dor vem, porque ela vem, corre lá para o esconderijo e fala, Senhor. Quando a necessidade de provisões vem, corre para o esconderijo e nesse esconderijo Deus te dá a direção. Jesus Cristo, quando foi escolher os seus discípulos, ele foi orar. Jesus Cristo, que sabe de tudo, que é Deus, falou, vou escolher 12. Ele foi lá orar para o Pai. Olha o ensinamento. E nós queremos tudo express. Sabe por quê? Porque esse celularzinho aqui, ó, que é uma boa ferramenta, mas tem transformado as pessoas que querem otimizar tudo. E vai ter momento que Deus vai te trazer para o, falar igual os pentecostais agora, para o estreito, para você ter um momento só você e ele. Enquanto você não ir, não vai rolar. É assim. Porque Deus quer provar a tua fé. Ponto. Aí eu vou orar, pastor. E ora de novo. E ora sem cessar, igual diz Tessalonicenses. E vai orando. Vai clamando, vai pedindo sabedoria, vai pedindo direção. Mas você e eu precisamos ir no esconderijo do Altíssimo. Aí a gente vai ter o descanso. E o que acontece quando a gente descansa? Eu acho que é a última passagem que eu vou ler. Essa eu quero ler. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Abra aí rapidinho a última passagem. Romanos, capítulo 5. Acompanha comigo em nome de Jesus. Abre aí. Romanos 5, 3. Presta atenção na cadência que tem essa passagem. Depois você pode ler Romanos 5 inteiro, que vale muito a pena. Romanos 5, 3. Olha só. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Presta atenção. Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, porque para você ir no esconderijo do Altíssimo e ficar ali para ouvir a voz de Deus, para orar, tem que ter paciência. Numa sociedade tão otimizada, que eu quero tudo para ontem, tem que ter paciência para ouvir a voz de Deus. Quem tem paciência, o que acontece? Experiência. Opa! Aí eu entendo Salmos 40. Esperei com paciência e o Senhor veio. Esperei com paciência, não é só esperar. Estou esperando, hein? Estou esperando. Não, esperar com paciência. Aí o Senhor te livra. Aí você vive uma experiência. Você fala, meu Deus, eu comecei a buscar Deus de verdade. Sem terceirizar. Eu me transfigurei na presença dEle. Eu busquei, eu louvei, eu clamei. Ele falou comigo. Aí a experiência. Esse campo não dá para pregar ele. Dá só para eu te provocar a buscar. A experiência. O que acontece quando você tem experiência? Aí produz esperança. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo que nos é dado. Eu gosto de simplificar bastante a minha mensagem. Não é assim, não se escandalize, mas é para você entender em nome de Jesus. É como se o Espírito Santo estivesse adormecido. Ele não está, mas é só para você entender. Assim como Jesus no barco estava dormindo, e os discípulos acordaram, é como se ele tivesse adormecido. Você está vivendo a sua vida, não, o Espírito Santo está em mim, sou cristão, mas está vivendo a sua vida. Quando você vai para o lugar secreto, quando você vai para o oculto mesmo, você e Deus, e se dissipa das coisas, e tem momentos com Deus, é como se despertasse o Espírito Santo e Ele falasse, e Ele direcionasse nesse seu tabernáculo, entende? É como se a voz de Deus fosse na frente da sua voz, sobreposta à sua voz. Vê se você entende. Os pensamentos de Deus estão sobrepostos ao seu. A vontade de Deus se sobrepõe à sua. Quando? Quando a gente se esconde nele e fala, Senhor, ai de mim, fala a tua vontade. Faz a tua vontade. O que o Senhor quer de mim? Tem esse esconderijo. Eu não estou dizendo que é dentro de um quarto. Eu não estou falando de lugar. Eu estou falando de solitude. Um momento que possa ter você e Deus. Sem tecnologia. Sem desespero. Sem tempo. Você é um louvor. Não sei o que cada um se identifica. Oração, a Bíblia na mão e falar, Senhor, eu preciso te ouvir. Porque um cristão sem experiência, ele vai morrer na fé. Talvez muitos me ouvindo aqui estão resistindo, fracos na fé. Outros nem estão aqui nessa live porque morreram na fé, porque não tem experiência. Quem não tem experiência com Deus não sobrevive em tempos como a gente está. Em nenhum tempo sobrevive. Mas ainda tem o culto, tem aquele avivamento, a pessoa meio que se incendeia com o outro. Ela está fria, mas ela
Estou no calor, é um graveto mais distante, mas o calor da fogueira, ela sim, até se engana, mas em momentos de solitude como essa, de afastamento como esse, quem não tem experiências reais com Deus, de ouvir a voz dele, esse aí já sucumbiu, esse aí já parou. E a gente está aqui para ajudar. Manda o seu e-mail, igual eu falei, a gente vai te ajudar, só que eu vou te orar por você e te indicar ao esconderijo do Altíssimo, meu irmão. Qual foi a última vez que você orou? Jejuou, buscou, se concentrou. Eu estou usando palavras muito simples, até de teor de escola dominical primária. Porque a gente precisa voltar. Por que Jesus fala lá em Apocalipse? Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Porque quem tem a coragem de dizer aí nos comentários, antigamente eu passava horas na presença de Deus. Até ficava babando lá, não sabia mais nem o horário que era, mas eu tinha cada experiência com Deus. Coloca aí nos comentários suas experiências. Como é que foi ou como é que são. Essa pessoa é cheia de força em Deus. Essa pessoa descansa à sombra do Onipotente. Ela sabe que ela está, assim como João, lá na ceia, o apóstolo João, discípulo João, depois se torna apóstolo, no seio de Jesus, deitado. Bicho pegando, Jesus falando, alguém vai me trair aqui. E João está no peito de Jesus, porque esse homem descansou. Ele entendeu. Ele descansou em Jesus. É isso que nós precisamos fazer, descansar. Esse descanso vem uma morada permanente na presença exclusiva de Deus e uma tranquilidade de quem experimentou o poder de Deus. Traduzindo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra do Onipotente. Esse, no versículo 2, pode dizer, o Senhor é o meu refúgio, minha segurança, minha fortaleza. Esse pode dizer, eu vivi proteção de Deus, eu vivi provisão de Deus, eu vivi milagres de Deus, eu ouvi a voz dele, eu senti a presença dele, porque eu me separei. Por isso que a palavra santo é separado. É por isso que Deus diz, seja santo como eu sou santo. E aí daria para eu dar versículos aqui mais uma hora, meu irmão. Porque a Bíblia está concentrada em habite comigo, diz o Senhor. E a última habitação de Deus, me perdoe, tem mais uma passagem. Como Deus quer habitar conosco. Como é que termina tudo isso, pastor? Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Que é Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo, olha a palavra habitação de novo, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Haverá um dia, enquanto você está buscando habitar com Ele aqui, enquanto você busca que o Espírito Santo que está em você tenha proeminência, mas haverá um dia que nós habitaremos com Ele para sempre, sem dor, sem medo, sem Covid, sem lágrima, sem angústia. O ensaio é aqui, se esconda nele e um dia estaremos com Ele. Guarda, não só guarda essa palavra, como agenda. Eu vou começar a buscar Deus, esse horário, desse jeito, dessa forma. Eu não quero robotizar, não. O que eu estou chamando a atenção é, dedique momentos exclusivos para Deus, para buscar, para ler, para louvar mesmo. Você será outro cristão. Eu te garanto, esse é um primeiro passo para um avivamento espiritual. Você e Deus, faça isso e depois você compartilha como foi. Porque eu só estou pregando para cristão, você sabe que isso funciona. É que nós estamos numa sociedade muito imediatista e nós estamos nesse meio. Muito as coisas para ontem, com muita rapidez e muito terceirizado. Tudo que eu quero eu terceirizo. Eu não faço mais pizza, eu compro. Eu não faço mais pão, eu compro. Eu não faço mais nada, eu compro tudo pronto. Aí eu tenho que trabalhar mais para pagar tudo isso. Aí eu não tenho tempo. Segundo eu digo, mas temos sim, para buscar Deus. Essa é a realidade do ser humano hoje. Pense sobre isso, eu quero orar, mas que essa oração te instigue a buscar mais. Pai, essa simples palavra, eu entrego aos meus irmãos em nome de Jesus, que tragam um despertar para a igreja, para mim também. Nós precisamos ir para o seu esconderijo. O teu evangelho é tão simples. A tua palavra, a proposta da palavra é tão simples. Habitação, tabernáculo, habitar contigo, buscar de todo o coração, separarmos momentos de intimidade contigo, momentos exclusivos contigo, de solitude na tua presença, longe dos barulhos,
longe das terceirizações, longe dos noticiários, longe dos nossos medos. Pelo contrário, nossos medos serão colocados nos teus pés, nossas ansiedades nos teus pés. Nos faz isso, seja dentro de um carro, seja dentro de um quarto, seja num setor da empresa, ou em qualquer ambiente. Nos permita ter essa solitude contigo em algum momento, para que possamos viver experiências. Estamos carentes de experiências contigo. Eu não quero te ouvir apenas, ouvir falar sobre o Senhor apenas. Eu quero te contemplar, Senhor, como Tu és. Se revela a nós, e eu sei que o encontraremos nesse esconderijo, no Teu esconderijo, e lá descansaremos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.